Bem-vindo a todos. Vamos começar agora mais uma videoaula de Química sobre os conceitos básicos de Química. Como no vídeo anterior nós estudamos o conceito de Química, que falava que Química, o principal objeto de estudo da Química é a matéria, mas também a Química estuda a energia, envolvida nas transformações da matéria. Então, convém agora nessa aula nós estudarmos um pouco mais sobre a matéria, e também a energia, que são duas grandezas envolvidas, na química diretamente. Bom, então, primeiramente, vamos entender que o nosso universo, aquilo que nós conhecemos, que a ciência conhece como tudo que existe, o nosso planeta, ele é apenas um pontinho minúsculo nesse universo, Então, nessa grandiosidade do nosso universo. Então, o nosso universo, segundo a ciência, é formado apenas de duas grandezas, matéria e energia. Então, só existe isso no universo, matéria e energia. O que não for matéria é energia e o que não for energia é matéria, porque só existem essas duas grandezas, não existe um meio termo, tá certo? Então, por mais que você olhe o seu mundo e veja uma diversidade muito grande de coisas que o compõem, ele é formado somente de matéria e energia, tá certo? E ainda tem um dos princípios básicos do nosso universo, segundo a ciência. No universo nada se cria ou se destrói, tudo se transforma. Então, se você interpretar essa frase, ele está dizendo que, na realidade, o conteúdo de tudo que existe nesse universo, nesse nosso universo, ele é constante, ele não aumenta nem diminui, porque não se cria mais matéria, nem se destrói mais matéria. A mesma coisa para a energia. Não se cria a energia, também não se destrói a energia, entendeu? Quer dizer, as coisas que existem em nosso universo, elas são apenas transformadas. Então, o que existe são transformações. Então, é isso que significa esta frase, de certo modo. Há uma constância de matéria e de energia em nosso universo, que a soma das duas é uma constante. Então, tudo que existe em nosso universo, matéria e energia, é constante, entendo, a soma das duas, tá? Então, você tem uma constante onde tudo o que acontece em nosso universo são transformações, tá ok? Então, esse é um princípio básico aí no nosso universo. Bom, voltando para o nosso mundo mais concreto, o nosso universo, o nosso planeta também, ele é formado de matéria e energia. A matéria, ela é definida como tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Você vê isso desde o ensino fundamental, lá no 9º ano, ou deveria ver, tá bom? Então, preste atenção que a matéria está relacionada a duas grandezas básicas, a massa e o volume. Então, matéria tem massa e o volume você pode entender como o espaço ocupado pelo material, aquele espaço que ele ocupa no universo. Então, aquele espaço é chamado de volume, tá bom? Então, a massa seria a quantidade de matéria que existe naquela amostra, naquele corpo, tá? Então, quanto mais matéria você tem ali, maior a sua massa. Então, o que importa aqui neste momento é que matéria tudo que tem massa e volume. E o que não for matéria, não tenha massa nem volume, vai ser energia, galera, não é isso? Então, o que não tiver massa nem volume, vai ser energia, tá? E aí a gente aproveita para fazer uma breve revisão de uma coisa muito importante. Olha só. Você sabe que você está vendo que a química, ela estuda a matéria, né? Tá bom? Não somente a matéria, também tem energia, mas o objeto principal é a matéria. E a matéria, ela apresenta-se, no nosso universo como massa e volume, tendo massa e volume.
Então, se você sabe que a química estuda a matéria tem massa e volume, tá certo? São coisas muito importantes na química, você vai trabalhar muito com isso. Então, por isso é importante você relembrar as unidades de massa e as unidades de volume, que vão ser duas grandezas muito utilizadas no estudo da química. Às vezes o aluno vem do ensino fundamental sem esse conhecimento prévio ou sem esse conhecimento adequado para poder trabalhar dentro da química. E aí ele sente algumas dificuldades na parte de cálculos da química. Então é importante a gente fazer uma breve revisão aqui, tá? Unidades de massa, que são unidades usadas para medir a massa, porque matéria tem massa e tem volume. Então essas duas grandezas, elas são medidas. O ser humano mede a massa e mede também o volume, tá bom? Então o equipamento que mede a massa é balança, você sabe, né? Balança mede massa, balança não pesa. Você vai ver melhor isso em física, tá bom? Não vou aprofundar muito. Mas a balança mede a massa, que é a quantidade de matéria, e o volume, tá? Tem algumas técnicas usadas para medir o volume. Pode ser calculado matematicamente, depende da forma do corpo, tá? Se for um corpo de forma simples, a matemática calcula o volume, ou tá? Existem técnicas de laboratório usadas para medir o volume. Mas o importante aqui é a massa e o volume em termos de unidades. Então, unidades de massa mais utilizadas. Preste atenção que eu não vou falar aqui de todas as unidades para você como aula de matemática. Eu vou comentar as mais utilizadas na química. Então, que você precisa lembrar dessas unidades. Tonelada, né? T, tonelada, quilograma, kg, tá? Grama, né? E o miligrama. Essas 4 unidades de massa são as mais utilizadas. Unidades de volume, o litro, que é o L. O litro ele equivale ao decímetro cúbico. Preste atenção nesta equivalência. Elas são semelhantes, os valores delas se equivalem. Então, 1 litro é a mesma coisa que 1 decímetro cúbico. O mililitro, o ml, é a mesma coisa que o centímetro cúbico, tá bom? Então é importante você conhecer estas unidades de massa e volume. Então, continuando essa revisão de unidades, geralmente onde o aluno perde algumas questões fáceis, né, de certa forma, na química, é justamente porque ele usa unidades inadequadas para realizar certos cálculos. Então é importante que você, como aluno, saiba transformar estas unidades, tá bom? Então, 1 tonelada equivale a 1000 quilogramas, olha só. Muitas vezes ele até dá esses valores na questão para você. Você simplesmente não sabe, às vezes, como transformar. Então, é importante saber transformar. 1 quilo equivale a 1000 gramas e 1 gramas equivale a 1000 miligramas. Perceba que é tudo por 1000. Pessoal. Aí fica mais fácil você assimilar caso não seja dada para você. 1 tonelada 1000 quilos, né, quilogramas, 1 quilograma 1000 gramas e 1 grama 1000 miligramas. Ok? A partir daí, você tem algumas técnicas de transformações. Tem professor que ensina por escadinha, tem professor que ensina através de macetes. Eu prefiro que você aprenda a usar uma ferramenta de raciocínio chamada regra de 3. Quando você já sabe e sabe que não vai errar, você faz da maneira que você quiser, tá bom? Mas aqui eu vou ensinar por regra de 3 porque você aprende a pensar, a utilizar o raciocínio e que esse tipo de raciocínio é usado para diversos ramos da química, diversas questões. Você pode usar esse raciocínio de regra de 3. Então, olha só, 670 miligramas ele quer em gramas. Então, ele quer de miligramas para gramas. Então, 1 grama vale 1000 miligramas, você sabe disso. 1 grama, 1000 miligramas. Então, você faz uma regra de 3, olha, 1 grama, 1000 miligramas.
porque você sabe que esses valores são correspondentes, 1 grama a 1000 miligramas. Agora você pega aquilo que ele quer transformar, que é 670 miligramas, e você coloca aqui embaixo de miligramas. Olha, unidade embaixo de unidade. Este é o fundamental da armação de uma regra de 3, pessoal. Unidade embaixo de unidade. Então você coloca aqui 670 miligramas, e aqui você quer transformar isso em gramas, então você bota um X, tá? Um G, a letra que você quiser aqui. A letra é o que menos importa nessa armação. A letra é uma variável que você vai escolher. Então eu coloquei aqui o X, e agora você resolve essa regra de 3. Você sabe que uma regra de 3, que vai ser muito útil para você no ensino médio, ela é resolvida através da igualdade, né? Certo? Dos produtos, dos extremos pelos meios. Ou seja, você faz um X assim, ó, um X. Fica 1000 vezes X e 1 vezes 670. Como vai ficar 1000 vezes X, tem um macete que a gente procura passar para você, para facilitar a sua vida, que vai ficar bem mais fácil. Sempre aquele número que estiver ligado com a letra que você colocou, ó, aquele número que está ligado com a letra, você coloca ele embaixo. Então vai ficar assim, ó, 670 dividido por 1000, tá? Que 1 vezes 670 é 670. Então 670 dividido por 1000. Notem, o 1000 vai para baixo porque está ligado com a letra. E aí você faz essa conta e você tem 0,67 gramas. Então, tá? Transformado de miligrama para grama seria esse valor. Ah, mas eu aprendi por macete. Tudo bem, pessoal. Faça da maneira que você quiser. Eu estou mostrando uma alternativa onde você não precisa memorizar transformações. Ah, tem que multiplicar, tem que dividir. Eu esqueci. Não precisa disso. Se você tiver a relação em mente dos valores, você arma uma regra de 3, tá bom? Então, não é que você seja obrigado a fazer desta maneira. Se você já memorizou de outra maneira e não erra, tudo bem. Mas para você que ainda tem dificuldade nessa parte de memorização, eu multiplico, eu divido, eu ando com a vírgula para a direita, eu ando com a vírgula para a esquerda. Se você tiver em dúvida e corre o risco de errar, tente fazer por uma regra de 3, que aí você não vai precisar decorar esses macetes. Apenas aprender a armar uma regra de 3. Ficou claro? Então é essa a função de eu ensinar desta maneira, é que você tem uma alternativa de fazer por regra de 3, caso você tenha dúvidas sobre o seu macete que você usa, tá bom? Então olha só, volume também é a mesma coisa. Então a vantagem de você fazer por regra de 3 é que isso vale para qualquer unidade de medida, pessoal, qualquer. Então você não precisa decorar um monte de macete, de litro para ml, de ml, então um monte de grama para quilograma. Você não precisa decorar um monte de macete, né? Encher tua cabeça com coisas que, de certa maneira, não se precisava fazer, se você sabe armar uma regra de 3. Então esta é a função, tá bom? Então olha só, a mesma coisa, a unidade de volume que são importantes. 1 metro cúbico equivale a 1000 litros, olha só, o metro cúbico equivale a 1000 litros, ou decímetro cúbico, tá? Então, ok? 1 metro cúbico vale 1000 decímetros cúbicos, que equivale a 1000 litros, porque decímetro cúbico equivale ao litro, tá? 1 litro vale 1000 ml. Então essas são as duas equivalências mais importantes de volume. 1 litro vale 1000 ml, que é a mesma coisa que centímetro cúbico. Então 1000 ml ou 1000 centímetros cúbicos, tá? São equivalentes. Eu botei aqui entre parênteses a equivalência. 1000 litros ou 1000 decímetros cúbicos. 1000 ml ou 1000 centímetros cúbicos, tá bom? Então, sabendo essa equivalência, que às vezes ele dá na questão, aí fica fácil transformar. Transforme 4,2 metros cúbicos em litros. Então, 4,2 metros cúbicos, então ele quer de metros cúbicos para litros. 1 metro cúbico vale 1000 litros. Olha, sabendo essa equivalência, você vai ter 1 metro cúbico e que vale a 1000 litros. Agora você joga isso aqui, 4,2 metros cúbicos. Embaixo, pessoal, sempre embaixo da unidade que você está usando, metros cúbicos. Então você está vendo aqui o metro cúbico? Então você joga aqui,
4,2 metros cúbicos, aí você bota o X aqui ou a letra que você quiser. Então está armado a transformação. A partir daí é apenas jogo matemático, tá? Fazer a matemática sem errar. Então você tem aqui o produto do meio para os produtos extremos, né? O macete que eu disse para vocês, o número que tiver ligado na letra, que aqui nesse caso é 1, vai ficar embaixo. Mas como é 1, nem precisa. 1 ficando embaixo, não precisa. Então vai ficar 4,2 vezes 1000. Ficaria assim, ó, x igual a 4,2 vezes 1000. Porque 1 vezes x dá x, não precisa ir para baixo, tá bom? Então, faz essa multiplicação, você vai ter 4.200 litros. Então, é feita desta maneira, pode ser feita, né? Desta maneira, não é que seja única. O outro exemplo, transforme 250 ml em litros. 250 ml em litros. Então, você tem aqui ml para litro. 1 litro vale 1000 ml. Então, está aqui a relação fundamental. 1 litro vale 1000 ml. É por aí que você começa a regra de 3, uma relação entre duas grandezas. 1 litro, 1000 ml. Então, 250 ml, perceba a unidade embaixo de unidade, equivale a x. Aí você resolve de novo, né, esta regra de 3. Anotem que o 1000 está ligado no x, então vai ficar 1 vezes 250 dividido por 1000, porque o 1000 está ligado no x, vai ficar embaixo. Então isso vai dar 0,25 litros. 250 ml equivale a 0,25 litros. Tá bom? Espero que tenha ficado claro. Já que a gente trabalha química, química trabalha a matéria é aquilo que tem massa e volume, é sinal que você vai trabalhar muito com massa e volume na química, principalmente na parte de cálculos, pessoal, muito importante. E aí é útil você fazer essa revisão de unidades de medidas de massa e volume. Tá? Então eu procuro, né, nessas aulas de químicas trabalhar o fundamental para você ter um bom desenvolvimento na química. Tá bom? Então para cálculos você vai precisar disso. Agora que nós já estudamos o que é matéria, né? Massa e volume, nós vamos ver 2 conceitos básicos sobre, né, a química básica mesmo. O conceito de corpo e objeto, ok? Bem, corpo é qualquer porção limitada de matéria. Então, tecnicamente, o corpo é definido como sendo desta forma, uma porção, um pedaço de matéria. Então, tudo que é um pedaço de matéria, tudo que você pode delimitar, né, os limites, delimitar o seu tamanho, não é uma coisa infinita, você pode chamar de corpo. O nosso próprio planeta, o planeta Terra, é um corpo gigantesco, pois ele é muito grande, nós vivemos nele, mas não deixa de ser um corpo celeste, porque o planeta ele não é infinito, ele tem a sua delimitação bem definida, tá bom? Então, corpo, qualquer pedaço de matéria, é isso que é corpo. Já objeto, veja bem, o objeto é o corpo fabricado para uma utilidade, ou seja, é aquele corpo que foi fabricado pelo homem para uma determinada utilidade, tá? Nesse caso, se foi fabricado, foi o homem que fabricou. Aqui no nosso planeta, pelo menos é assim. Então, o homem fabricou o corpo para uma determinada utilidade. Aí você passa a chamar aquele corpo de objeto, tá bom? Então, você tem os exemplos. Ó. A madeira, veja bem, madeira é um exemplo de matéria, porque a madeira tem massa, então madeira é matéria. Já o tronco de madeira, que é um pedaço, né? Veja bem, você tem os limites. Quando você fala madeira, você não vê na sua mente uma delimitação. Madeira é um tipo de matéria. Então, madeira é matéria. Já o tronco de madeira, tá bom? Já é um pedaço dessa matéria. Então, você tem um corpo. E a cadeira ou a mesa, que é feita de madeira para uma determinada utilidade, já passa a ser chamado de objeto, ok? Então, é bem simples isso. Outro exemplo, ó. Aqui você tem o ouro.
Ouro é um tipo de material, de matéria. Então isso aqui é a matéria, ouro. Já uma barra de ouro é um corpo, tá? Porque é um pedaço apenas dessa matéria, tá bom? Então, e a aliança de ouro já é um objeto, porque já foi fabricado, é um corpo fabricado para uma determinada utilização pelo ser humano, tá bom? Então, é essa a diferença, é bem básico isso. Preste atenção num fato interessante. Todo objeto ele é um corpo fabricado para uma utilidade. Então o objeto não deixa de ser um corpo, porque ele é um pedaço de matéria. A cadeira é um pedaço de matéria, a aliança é um pedaço de matéria, então não deixa de ser um corpo. Só que você não mais denomina de corpo porque ele tem uma utilidade definida. Ele foi fabricado, então você pode chamá-lo de objeto, tá? Mas especificar que ele é um objeto, mas ele também é um corpo, tá bom? Todo objeto é um corpo, mas nem todo corpo é um objeto, né? Porque para ser objeto tem que ser fabricado pelo homem para uma utilidade. O corpo não foi fabricado pelo homem, então não é chamado de objeto, tá bom? Então, bem simples esses dois conceitos.